Então, a gente falou de plano de aula, né? Aí na continuação da playlist. Antes de continuar, vou pedir aquele seu like, essa inscrição, porque é isso que nos motiva a continuar. Então, se o canal está te ajudando, está servindo para a tua preparação, a única coisa que eu peço é o like e a inscrição, né? Se você puder compartilhar, se você está se preparando para a prefeitura de Itaguaí ou para alguma outra, espero que o meu trabalho esteja te ajudando, e para eu continuar e saber que eu estou no caminho certo, é na medida que eu vejo que o canal ele vai ganhando aí novos inscritos, que a galera vai chegando. Não tenho aqui intenção de ter milhares de Ks de seguidores, mas apenas aquelas pessoas que estão comprometidas, decididas, né, a passar. E cada pessoa, né, cada pessoa que desses de vocês aí que estão aí, são pessoas que têm uma história, que tem uma história de luta, que tem uma história de vida, que tem um sonho pela frente. Eu sei muito bem o que é isso, né? Sei muito bem o que é não poder pagar curso, o que é não ter com quem contar. Muitas vezes as pessoas postam as coisas, você vem pro YouTube empolgado, quando chega aqui é propaganda, né, de curso presencial. É um conteúdo assim restrito e só para quem é assinante o conteúdo maior. Não pretendo fazer esse tipo de coisa. Pretendo tudo que eu tenho a oferecer da melhor forma, dentro das minhas limitações, é o que eu tenho colocado aqui, né? E espero que esteja ajudando, mas peço like a inscrição de vocês. Dito isso, vamos passar, são duas questões que eu separei aqui sobre o plano de aula, porque nós falamos de plano de aula, embora pareça ser um tema simples, mas é importante saber que tipo de ideia pode estar por trás de uma questão sobre plano de aula, nessa banca que vocês vão pegar, né? E na maioria das bancas que hoje assumem os concursos, tá bom? Então vamos lá. Plano de aula. O plano de aula deve prever sempre A, né? Prever, a gente já sabe lá no vídeo da parte teórica, a gente viu que o plano de aula é uma ação, um instrumento que o professor utiliza para prever, para planejar as suas aulas. Então, ali naquele momento que ele está planejando a aula, ele tem que pensar sobre várias coisas, né? E prever algumas situações, ou seja, estar preparado para algumas situações que podem acontecer. Por isso que o plano de aula ele é flexível, né? Ele é aberto, ele é dinâmico e orgânico, porque dentro de uma aula você pode ter, né, que mudar ou que lidar com alguma coisa com a qual você não estava esperando, e o professor ele tem que estar preparado para isso, né? Então vamos lá. E aqui a gente tem uma questão que vai te pedir justamente isso. Que tipo de situação o professor tem que estar preparado para lidar quando ele planeja a sua aula? Letra A. A organização de conhecimentos considerados do senso comum. Quando um professor senta para planejar a sua aula, ele tem que pensar nos conhecimentos do senso comum, organizar isso e levar? Não, gente. Senso comum é justamente aquela ideia do que é aceito pela maioria das pessoas, do que mais ou menos toda a sociedade concorda de um modo geral sobre um determinado assunto. Vou dar um exemplo, né, de uma coisa aí que faz parte, né, do senso comum, de certo modo, e que hoje em dia é muito rebatido, é muito refutado, porque nem todos os grupos, nem todas as pessoas, nem todo mundo pensa assim. Isso aqui não é para gerar polêmica e não é a minha opinião, é apenas um exemplo do que vem a ser o senso comum para vocês entenderem a questão. Por exemplo, senso comum, entre aspas, vai dizer que menino veste azul e menina veste rosa, né? Se uma mulher engravida, hoje ela vai saber se é menino ou menina, e aí vai buscar fazer todo o seu enxoval e toda a sua preparação
dentro, basicamente, dessas duas cores, né? A gente tem algumas exceções para o verde, para o amarelo, para o vermelho, mas é aquele padrão. Isso é fruto do senso comum. Mais ou menos, todo mundo mais ou menos concorda na sociedade que roupa de menino é azul e roupa de menino é rosa, tá? Então, isso é o senso comum. Então, o professor, né, ele tem que prever, ele tem que organizar os conhecimentos considerados do senso comum? Não, porque o senso comum, ele não é unanimidade, né? Quando a gente fala de progressista, de aula progressista, de professor progressista, a gente está considerando dentro da aula a diversidade. Ou seja, acabei de falar aqui do senso comum, sobre a questão de menino e menina, porém nem todo mundo pensa assim, nem todo mundo concorda, então o professor ele não tem que considerar na sua aula só o que o senso comum diz. Não, ele tem que estar aberto para lidar, para poder dialogar, para poder ser questionado acerca das coisas que o senso comum diz, tá? Então, a organização dos conhecimentos considerados do senso comum, ele não deve fazer parte do plano de aula, tá? Letra B. Utilização de um único livro didático? Também não, né? Na hora que o professor está lá planejando a sua aula, ele pode se valer de várias fontes, dialogar com vários autores, buscar várias fontes de informação, estar aberto a outros livros, a outras literaturas, né? A outras fontes, então ele não vai se valer de um único livro didático. Ele tem que buscar dinamizar, buscar dialogar, buscar variar, né? Até para poder comparar um ponto de vista com o outro. Ele não é obrigado a seguir um único livro didático, mas ele tem até como um dever de buscar em vários livros, várias posturas, várias visões, várias opiniões acerca de um mesmo assunto que ele possa querer passar para os seus alunos. Letra C. Realização de exercício e atividades de reforço de forma coletiva para todos os alunos? Não, gente. Quando a gente pensa numa aula, hoje, a gente tem que lembrar sempre da diversidade, né, o multiculturalismo e vários fatores que vão nos fazer lembrar e nos fazer saber que eu estou preparando uma aula para um grupo heterogêneo de misturas, pessoas, alunos, indivíduos, com vários tipos de características e necessidades. Então, uma atividade de reforço de forma coletiva e para todos não é suficiente, porque nem todos os alunos são iguais. Então, uma atividade que serve para um pode não servir para outro. Então, eu tenho que, quando estou planejando a minha aula, ter em mente que eu vou ter que providenciar atividades diferenciadas de acordo com as características e necessidades dos meus alunos. E nem todos os alunos têm as mesmas características e necessidades. Então, também não é a letra C. A letra D. Exposição pelo educador dos conceitos científicos e práticos necessários à compreensão de conhecimentos específicos. Essa daqui está tão bonita, tão arrumadinha, que faz a gente até pensar que ela pode ser a correta, mas eu vou dizer para você aqui por que essa aqui não é a correta. Exposição pelo educador dos conceitos científicos e práticos necessários à compreensão de conhecimentos específicos. Eu estou falando aqui, eu estou descrevendo aqui uma aula expositiva, onde esse professor, né, vai transmitir conceitos científicos e práticos para que o aluno possa absorver, aprender, compreender. O que está errado? Eu estou falando de uma sala de aula da pedagogia progressista. É isso que eu sempre falo para vocês, que a gente nunca pode perder de vista. Que tipo de escola essa banca está pensando quando ela coloca as questões para vocês? Ela está pensando numa sala de aula onde não há transmissão de conhecimento por parte do professor,
e recepção passiva de conhecimento por parte do aluno. Esse aluno, ele constrói, transforma, questiona, problematiza tudo aquilo que vem do professor. Nessa sala de aula descrita aqui na letra D, quando eu digo exposição pelo educador, o professor, ele é o protagonista dessa aula. Se eu estou falando de pedagogia progressista, eu não tenho mais o professor como o protagonista, ele é um mediador, o protagonista é o aluno. Então, essa questão aqui, ela coloca o professor como protagonista, aquele que expõe os conhecimentos, os conceitos científicos e práticos necessários para que o aluno aprenda, e o aluno está ali passivo, recebendo, né? Compreende os conhecimentos que o professor desejou passar e ponto. Então, aqui eu estou descrevendo para vocês uma aula tradicional, que embora muitas vezes seja o que aconteça, seja o que nós vemos, talvez seja o que nós acreditamos, até o que nós praticamos, dentro de uma questão de uma banca progressista que está pensando aqui numa escola completamente diferente disso, essa questão está errada, tá bom? E na letra E, está aqui, a existência de pensamentos divergentes, dois ensinados pelo educador. Gente, é essa daqui. No momento que o professor hoje, né, o professor progressista, que vai dar aula nesse tipo de pedagogia, nesse tipo de contexto que nós vivemos hoje na educação, ele tem que planejar sua aula pensando nisso, prevendo isso. Ele tem que saber de antemão, se antecipar à realidade de que existem pensamentos divergentes daquilo que ele vai ensinar, que ele pode chegar lá na sala e ensinar uma coisa, mas ali ele está lidando com indivíduos que vêm de várias culturas, de vários contextos, de várias crenças, e que nem todos vão concordar com ele e nem todos vão concordar com aquele conhecimento que ele apresenta, e ele tem que prever, se antecipar, estar preparado, está aberto, não está fechado a isso, mas está aberto aos pensamentos divergentes, sendo capaz de dialogar, de conduzir, né, quando isso surge na sua aula, quando ele precisa lidar com isso. Tá? Então, ele não tem que ir para a escola achando que o conhecimento dele é o certo, que ele vai chegar lá e impor, quem quiser que aceite. Não, ele tem que preparar a sua aula sabendo que ele vai estar diante de uma classe diversificada, né? A palavra de ordem aqui é a diversidade. Você está dentro de uma sala de aula marcada pela diversidade, porque a nossa sociedade é marcada pela diversidade de conceitos, pela diversidade de ideias, pela diversidade de pensamentos, pela diversidade de culturas, pela diversidade de diferenças, né? De características, de necessidades. Então, essa diversidade vai se manifestar na sala de aula e o professor tem que estar aberto e preparado para lidar com isso, tá? Da forma correta, da melhor forma, como sendo aberto e não fechando as portas ao diálogo. Então, para vocês verem aqui, como numa simples questão sobre o plano de aula, a gente vai ter a pedagogia progressista muito bem explícita e me ajudando a eliminar. Porque na letra A, quando eu digo senso comum, eu estou dizendo que existem verdades absolutas e eu vou ter que chegar lá na sala de aula para ensinar isso. Então, por isso não está certo. Na letra B, eu digo único livro didático. Toda vez que eu digo a palavra único, somente, apenas, nunca é. Por quê? Porque o plano de aula, dentro da pedagogia progressista, assim como todo o resto, ele é considerado flexível e não rígido. Então, se eu digo que é único, eu digo que só pode ser aquilo, eu não estou sendo flexível, eu estou sendo rígida. Então, também não serve, né? Realização de atividades, né, para todos. Então, aqui eu estou homogeneizando, tratando todo mundo como se todo mundo tivesse a mesma necessidade e fosse e pudesse ser atendido pelos mesmos instrumentos, mas quando eu estou diante de uma sala, eu tenho que saber que nem todos podem ser atendidos pelos mesmos instrumentos, então eu tenho que me planejar para poder atender a todos nas suas características, nas suas individualidades, tá bom? A letra D, né, que
coloca o professor aí como um grande expositor e o aluno como aquele ser passivo, também não me serviu. Fiquei com a letra E, porque os pensamentos divergentes existem, se manifestam na sala de aula e o professor tem que estar aberto e preparado para lidar com eles, tá bom? Agora vamos para a outra questão que eu preparei e estou fazendo no celular. Eu acho que vocês vão poder estranhar um pouco, mas por enquanto vai ter que ser dessa forma, até a forma melhor. O celular está sempre aqui na minha mão e eu consigo não precisar ficar adiando tanto. Qualquer hora, momentinho que eu tiver livre no meu dia, eu posso sentar, vir aqui, preparar e postar para vocês. Então, acho que dessa forma eu vou conseguir até adiantar mais a playlist do que pelo computador. Vocês vão ter que observar aqui que eu vou ter que rolar o texto um pouco mais, nem sempre ele vai caber todo na tela. Espero que esteja legível, tá? Mas podem comentar aí. Eu sempre vou estar tentando melhorar, mas muitas vezes complicado, né? Tecnologia, tem hora que nada sai como exatamente você quer. Mas eu vou continuar me esforçando para fazer cada vez da melhor forma para vocês, tá bom? Então vamos lá. O planejamento é uma etapa muito importante do trabalho do professor. A partir do planejamento e da reflexão sobre ele, é possível orientar a ação docente e promover intervenções educacionais com mais consistência. No que diz respeito ao planejamento na educação infantil, assinale a alternativa correta. Eu trouxe essa daqui, né, porque está falando de educação infantil. Vou dar uma dica aqui para vocês, ó, que às vezes funciona, nem sempre, pode ser perigoso. Se você não estiver muito seguro para fazer isso, não passa na prova. Mas eu poderia ter lido aqui só essa última oração aqui, ó. No que diz respeito ao planejamento na educação infantil, assinale a alternativa correta, porque todo esse blá 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 que eu li aqui antes, ele só foi para poder cansar o candidato, confundir o candidato, deixar ele mais exausto para poder marcar a questão. Então, geralmente, na última oração, onde vem pedindo o que é para você fazer, geralmente, se você só ler isso, já resolve. Qual é a minha dica? Vai para a última oração do enunciado da questão, lê. Se na última oração não tiver informações suficientes e ela não for suficiente para te ajudar, ou seja, se dentro do enunciado tiver alguma informação, de repente algum trecho de um texto, alguma coisa que vai ser necessário para te ajudar, você volta lá e lê o restante. Se não, você pode só a partir daqui, ó, ler a última oração, ver o que está te pedindo e marcar, né? Muito raramente o resto que vem antes disso serve para alguma coisa, gente, a não ser para cansar. Então, é uma dica que fica, mas só faça isso se realmente você vê que você leu a última oração e entendeu muito bem o que estava sendo pedido. Se você achar que não, e achar que é necessário, volta lá e lê o restante. Então, vamos lá. No que diz respeito ao planejamento da educação infantil, assinale a alternativa correta. Ao planejar, o professor pode minar um pouco do protagonismo do aluno, apesar do planejamento ter efeitos positivos na aula. Não, gente, aqui quando eu falo ao planejar, o professor pode minar um pouco do protagonismo do aluno, quer dizer, quando eu planejo a aula, a chance do meu aluno não ser o protagonista da minha aula, mas de eu ser o protagonista no lugar dele, é maior? Não, gente, você vai planejar a sua aula sempre com o entendimento de que o protagonista da aula é o aluno e você é apenas o mediador. Então, planejar não mina o protagonismo do aluno, muito pelo contrário, pode potencializar porque você vai planejar a sua aula com isso em mente, tá bom? Então, não é a letra A porque está pedindo para marcar a correta, né? Isso é uma coisa que também eu sempre tenho que ter muita atenção, se está pedindo correto ou incorreto. Letra B. Ao planejar, o professor perde o fator surpresa que as interações cotidianas proporcionam à prática educativa na educação infantil? Não, né, gente? Como a gente já falou na outra questão e também lá no vídeo da parte teórica, planejar
Não significa que quando você chegar na aula, nada novo, nada inesperado, nada pode te surpreender, muito pelo contrário, independente de você planejar ou não, você pode ser surpreendido por várias situações na sala, porém, mesmo assim tem que planejar, né? Para você estar preparado até mesmo para a surpresa, para lidar com a surpresa. Então, planejar não perde o fator surpresa, porque pode acontecer de chegar lá na aula e precisar flexibilizar de acordo com alguma coisa inesperada e o professor ele tem que estar aberto para fazer isso. Ao planejar, o professor demonstra que se preocupa com o andamento da aula, pois não está seguro dos conhecimentos que possui sobre um determinado assunto. Não, né, gente? Planejar não é só para o professor que não está seguro. Planejar não é para você ganhar segurança dos seus conhecimentos. Planejar é um instrumento, um fator importantíssimo que nada tem a ver com o seu preparo, com o seu nível de conhecimento, mas é apenas uma questão de organização. Então, também não é a letra C, né? Ao planejar, o professor despende de um tempo que poderia ser empregado em mais horas aulas com as crianças. Não, gente, planejar não é desperdício de tempo, né? Planejar é otimizar o tempo, planejar é ganhar tempo de qualidade, porque quando você vai para a tua sala de aula com uma aula planejada, então a qualidade, né, da aula que você vai dar, ela só tende a ser melhor, então planejar não é perda de tempo. Letra E. Ao planejar, o professor se dispõe a pensar sobre as estratégias, os conteúdos e o perfil das crianças com as quais trabalha, considerando as particularidades do pensamento infantil e conduzindo adequadamente as aulas. Gente, é essa daqui, né? O professor vai pensar sobre as estratégias, os conteúdos, o perfil das crianças, né, com que trabalha, vai considerar as particularidades do pensamento infantil, ou seja, se você vai trabalhar com uma classe de educação infantil, você não vai usar a mesma linguagem, os mesmos instrumentos, nem a mesma forma que você faria com uma turma do ensino fundamental, porque o pensamento infantil ele tem muitas particularidades. A criança ela tem necessidades, a sua capacidade de concentração, a forma como ela aprende é totalmente diferente do ensino fundamental, então o professor tem que considerar isso no seu plano de aula, tá? Para que ele possa conduzir adequadamente as suas aulas. Então, aqui é a letra E que está correta, tá? Foram essas duas questões, depois no final, se der tempo antes da prova eu deixo mais, mas é só para vocês terem uma ideia do que pode vir aí pedido para vocês, né, do tipo de pensamento que vocês têm que desenvolver acerca do plano de aula, e aí vocês vão conseguir marcar qualquer questão. Tá? Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo no final. Espero que tenha ficado bom tanto para ouvir como para ler, e que também a explicação das questões tenha ficado clara, né? Eu recebo muitos feedbacks positivos pela forma como eu explico, e eu não pretendo mudar, embora uma pessoa ou outra diga que eu estou repetindo a mesma coisa, que eu estou falando demais, que eu tenho que ser mais rápida nas questões, mas a ideia do meu canal nunca foi essa, porque nesse perfil nós já temos muitos canais e muitos professores bons, né? Não vou dizer que eles não são bons, muito pelo contrário, mas não acho que talvez atenda completamente o que se precisa entender para uma prova hoje, que é justamente encontrar o pensamento progressista aí escondidinho dentro de cada questão. Tá? Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem, né? Fiquem bem e até amanhã com o próximo tópico do edital de Itaguaí.